O que acabou de acontecer no cenário político brasileiro deixou todo mundo de queixo caído. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém esperava. E olha, quando eu digo que pegou todo mundo de surpresa, é porque até mesmo os analistas políticos mais experientes ficaram sem saber como reagir. Mas antes de entrarmos no que realmente aconteceu, precisamos entender o contexto por trás dessa situação. A congregação cristã no Brasil não é uma igreja qualquer. Fundada em 1910 pelo italiano Luigi Francesco, ela tem características muito específicas que a diferem completamente das demais denominações evangélicas que conhecemos hoje. Luigi Francesco chegou ao Brasil como um imigrante comum, trabalhando inicialmente como mosaicista. Ele havia se convertido ao pentecostalismo nos Estados Unidos e trouxe essa experiência religiosa para o Brasil. O interessante é que, desde o início, a igreja que ele fundou adotou princípios que a distinguiriam para sempre das outras denominações que surgiriam posteriormente. Primeiro ponto importante: a CCB sempre se manteve rigorosamente apolítica. Enquanto outras igrejas evangélicas abraçaram candidatos, fizeram campanhas e se envolveram diretamente na política, a congregação cristã sempre manteve uma postura de total neutralidade. Eles não apoiam candidatos, não fazem declarações políticas e orientam seus membros a se manterem afastados de questões partidárias. Essa neutralidade não é apenas uma orientação administrativa, é uma doutrina profundamente enraizada na teologia da igreja. Eles acreditam que o reino de Deus é espiritual e que a igreja deve focar exclusivamente na salvação das almas e no crescimento espiritual dos fiéis. Para eles, envolver-se em política seria uma distração perigosa da missão principal da igreja. Durante mais de um século, a CCB cresceu organicamente pelo Brasil inteiro, sempre mantendo essa posição. Hoje, ela tem milhões de membros espalhados por todo o território nacional, mas você raramente vê uma liderança da igreja fazendo declarações públicas sobre questões políticas ou sociais. Isso é simplesmente impensável dentro da cultura organizacional da denominação. Essa posição da CCB sempre incomodou muitos políticos, especialmente aqueles que dependem do voto evangélico para se eleger. Durante anos, diversos candidatos tentaram se aproximar da liderança da congregação, mas sempre esbarraram nessa barreira intransponível da neutralidade política. Imaginem a frustração de um político que vê milhões de eleitores organizados em uma instituição sólida e respeitada, mas que simplesmente não consegue acessar esse eleitorado através dos canais tradicionais de influência religiosa. Não adianta prometer benesses, não adianta fazer acenos ideológicos, não adianta tentar cooptar lideranças. A CCB simplesmente não entra nesse jogo. Durante o governo Bolsonaro, essa situação se tornou ainda mais evidente. Enquanto diversas denominações evangélicas se alinharam explicitamente com o projeto político da família, a congregação cristã manteve sua tradicional distância. Eles não criticaram, mas também não apoiaram. Simplesmente continuaram fazendo o que sempre fizeram, cuidando da vida espiritual de seus membros. Agora imaginem o impacto quando Eduardo Bolsonaro resolve falar publicamente sobre essa instituição. Estamos falando do filho de um ex-presidente que sempre cultivou relacionamentos próximos com líderes evangélicos, que construiu sua base política em cima do apoio religioso e que agora resolve comentar sobre a única grande denominação evangélica que nunca se curvou ao jogo político. As declarações de Eduardo não foram feitas em qualquer lugar. Ele escolheu uma live nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores, para expor sua opinião sobre a congregação cristã no Brasil. E o que ele disse realmente surpreendeu até mesmo seus apoiadores mais fiéis. A transmissão começou como qualquer outra live do deputado. Ele falou sobre questões políticas rotineiras, respondeu algumas perguntas dos seguidores, fez comentários sobre a conjuntura nacional. Mas em determinado momento, um seguidor fez uma pergunta sobre as diferentes denominações evangélicas no Brasil. E foi aí que a bomba explodiu. Eduardo começou reconhecendo a tradição e a história da CCB no país. Falou sobre como a igreja cresceu organicamente, sem marketing,
sem campanhas milionárias, sem a ostentação que caracteriza muitas denominações evangélicas modernas. Até aí, tudo normal. Mas foi quando ele começou a falar sobre a postura política da igreja que a coisa ficou interessante. Ele mencionou que havia estudado recentemente sobre a história das diferentes denominações pentecostais no Brasil e ficou impressionado com a consistência da congregação cristã em manter seus princípios ao longo de mais de um século. Disse que isso demonstrava uma maturidade institucional rara no cenário religioso brasileiro. Contrariando todas as expectativas, Eduardo elogiou a neutralidade política da congregação cristã. Ele disse que via com bons olhos uma instituição religiosa que não se vendia para candidatos, que não transformava o púlpito em palanque eleitoral e que mantinha o foco no que realmente importa: a fé e a espiritualidade de seus membros. Essa posição deixou muita coisa no ar. Afinal, estamos falando de um político que sempre se beneficiou enormemente do apoio de lideranças evangélicas. Seu pai, Jair Bolsonaro, construiu uma base sólida de apoio justamente entre os evangélicos que se envolvem ativamente na política. E agora Eduardo vem e elogia exatamente o contrário disso. Eduardo foi além e disse que admirava uma igreja que conseguia crescer e se manter forte, sem depender de alianças políticas. Ele comentou que isso mostrava que a verdadeira força de uma instituição religiosa vem da fé de seus membros, não de conexões com o poder político. Mas a surpresa maior estava ainda por vir. Eduardo foi além e fez uma crítica velada àquelas denominações que, segundo ele, perderam o foco espiritual ao se envolverem demais com questões políticas e eleitorais. Sem citar nomes, mas de forma bem clara, ele estava se referindo a igrejas que sempre apoiaram sua família politicamente. Ele disse que algumas igrejas haviam se tornado muito mundanas e que perderam de vista sua missão principal. Comentou que quando uma igreja se preocupa mais com eleições do que com a salvação das almas, algo está errado. Essas palavras caíram como uma bomba no meio evangélico. Eduardo também fez comentários específicos sobre a organização interna da CCB. Elogiou o fato de os pastores não receberem salário, trabalhando em profissões seculares durante a semana e dedicando-se ao ministério por vocação genuína. Disse que isso garantia que as motivações fossem puramente espirituais, não financeiras. Ele contrastou isso com outras denominações, onde pastores vivem de forma luxuosa às custas dos dízimos dos fiéis. Sem nomear especificamente, mas todos entenderam a referência. Eduardo estava criticando abertamente o que ele chamou de mercantilização da fé. O deputado também elogiou a simplicidade dos templos da congregação cristã. Disse que ficava impressionado como eles conseguiam manter uma atmosfera de verdadeira espiritualidade em ambientes simples, sem necessidade de mega-estruturas ou equipamentos caros. Para ele, isso demonstrava que o importante não é o lugar, mas sim a sinceridade da fé. Isso gerou um mal-estar gigantesco nos bastidores. Líderes evangélicos que sempre estiveram ao lado dos Bolsonaro começaram a questionar se essa não seria uma forma de Eduardo se distanciar deles, preparando talvez uma mudança de posicionamento para o futuro. Alguns pastores que haviam investido pesadamente na aliança com a família Bolsonaro se sentiram traídos. Afinal, eles haviam mobilizado suas igrejas, orientado votos, defendido posições controversas, e agora o filho do ex-presidente vinha elogiar justamente aqueles que nunca se envolveram nessa luta. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, apoiadores tradicionais de Eduardo começaram a questionar suas declarações. Como ele poderia elogiar uma igreja que nunca apoiou explicitamente sua família? Como poderia criticar, mesmo que indiretamente, aqueles líderes que sempre estiveram do lado dos Bolsonaro? Os comentários na live ficaram divididos. Uma parte dos seguidores apoiou as declarações, dizendo que Eduardo estava demonstrando maturidade e capacidade de reconhecer virtudes mesmo em quem não era aliado politicamente. Outros, porém, demonstraram indignação, acusando o deputado de estar traindo seus aliados tradicionais. Alguns comentários foram particularmente duros. Seguidores disseram que Eduardo estava puxa-saco de crente que nunca deu apoio e que estava cuspindo no prato que comeu. A tensão era palpável, mesmo através da tela. Do outro lado,
membros da congregação cristã reagiram com surpresa, muitos deles, com desconfiança. Afinal, eles conhecem bem o histórico político da família Bolsonaro e sabem que essa aproximação repentina pode ter motivações que vão além da admiração pela neutralidade da igreja. Em grupos de WhatsApp de membros da CCB, as discussões foram intensas. Alguns ficaram lisonjeados com os elogios, outros demonstraram preocupação com a atenção política que a igreja estava recebendo. A maioria, seguindo a tradição da denominação, preferiu manter uma postura cautelosa. Membros mais antigos da igreja lembraram de episódios passados onde políticos tentaram se aproximar da CCB e foram educadamente mantidos à distância. Eles sabem que a neutralidade política é um dos pilares fundamentais da denominação e qualquer ameaça a esse princípio é vista com extrema preocupação. A liderança oficial da CCB, seguindo sua tradição, não se manifestou publicamente sobre as declarações de Eduardo. Eles mantiveram o silêncio institucional que sempre caracterizou a denominação, não querendo dar margem para qualquer tipo de especulação política. Mas internamente, as conversas foram intensas. Anciões e membros da administração da igreja discutiram longamente sobre as possíveis implicações dessas declarações. Eles sabem que qualquer aproximação com figuras políticas pode comprometer a neutralidade que tanto prezam e que consideram fundamental para a manutenção da unidade da igreja. A preocupação era legítima. Durante mais de um século, a CCB conseguiu atravessar diferentes regimes políticos, diferentes crises nacionais, diferentes polarizações sociais, sempre mantendo sua neutralidade. Eles não queriam que as declarações de um político, mesmo que elogiosas, comprometessem essa tradição. O timing dessas declarações também chamou atenção. Eduardo fez esses comentários em um momento em que sua família enfrenta diversos desafios políticos e jurídicos. Seria essa uma tentativa de construir uma nova imagem, mais moderada e respeitosa com diferentes vertentes do cristianismo brasileiro? A situação da família Bolsonaro no cenário político nacional não estava das melhores. Com Jair Bolsonaro inelegível e enfrentando diversos processos judiciais, os filhos precisavam pensar em estratégias para manter relevância política. Seria essa mudança de tom de Eduardo parte de uma estratégia mais ampla? Analistas políticos começaram a especular sobre uma possível estratégia de longo prazo. Eduardo estaria preparando o terreno para uma eventual candidatura futura, buscando ampliar sua base de apoio para além dos evangélicos tradicionalmente alinhados com posições mais radicais. A hipótese fazia sentido. Se Eduardo conseguisse conquistar a simpatia de segmentos evangélicos mais moderados, como os membros da congregação cristã, ele poderia construir uma base eleitoral mais ampla e menos dependente dos líderes religiosos que tradicionalmente apoiaram sua família. Alguns comentaristas políticos sugeriram que Eduardo estava seguindo uma cartilha de moderação do discurso, similar ao que outros políticos de direita fizeram em outros países quando precisaram ampliar sua base eleitoral. Elogiar instituições respeitadas, mesmo que não sejam aliadas, seria parte dessa estratégia. A verdade é que essas declarações mexeram com um vespeiro que ninguém esperava. A congregação cristã no Brasil sempre foi vista como uma instituição inacessível politicamente, um grupo fechado que mantinha suas convicções independentemente das pressões externas. E agora, de repente, ela se tornou o tema de discussão política nacional. Os efeitos dessas declarações começaram a ser sentidos rapidamente. Outros políticos que tradicionalmente contam com o apoio evangélico começaram a se posicionar. Alguns tentando minimizar o impacto das palavras de Eduardo, outros aproveitando para fazer suas próprias declarações sobre denominações religiosas. O deputado federal Marco Feliciano, por exemplo, fez uma live poucos dias depois criticando indiretamente as declarações de Eduardo. Sem citar nomes, ele defendeu o direito e o dever dos cristãos de se envolverem na política, dizendo que a neutralidade pode ser uma forma de omissão diante das injustiças sociais. Por outro lado, alguns políticos mais moderados aproveitaram para elogiar a posição de Eduardo. O senador Randolph Rodrigues, por exemplo, disse que era importante ver políticos reconhecendo virtudes em instituições que não são necessariamente aliadas e que isso demonstrava maturidade democrática.
Líderes de outras igrejas evangélicas se viram em uma posição delicada. Como reagir às declarações de Eduardo, sem parecer defensivo ou sem comprometer relacionamentos políticos importantes? Alguns optaram pelo silêncio, outros fizeram declarações genéricas sobre a importância da participação cristã na política. O pastor Silas Malafaia foi um dos que reagiu mais diretamente. Em suas redes sociais, ele disse que respeitava a CCB, mas defendeu que os cristãos têm o dever de se envolver na política para defender valores cristãos na sociedade. Ele argumentou que a neutralidade pode ser interpretada como indiferença diante de questões morais importantes. Já a pastora Ana Paula Valadão optou por uma abordagem mais diplomática. Ela elogiou tanto a CCB quanto outras denominações que se envolvem politicamente, dizendo que existem diferentes formas legítimas de servir a Deus e que cada igreja deve seguir sua própria orientação espiritual. Mas talvez o aspecto mais interessante de toda essa situação seja o que ela revela sobre as tensões internas do próprio movimento evangélico brasileiro. As declarações de Eduardo expuseram uma divisão que muitas vezes fica escondida. De um lado, aqueles que acreditam que os cristãos devem se envolver ativamente na política. De outro, aqueles que preferem manter a neutralidade e focar exclusivamente na espiritualidade. Essa divisão não é nova. Ela existe desde os primórdios do protestantismo brasileiro, mas raramente ela foi exposta de forma tão clara no debate público nacional. As declarações de Eduardo forçaram essa discussão para o centro da agenda política e religiosa do país. A congregação cristã no Brasil sempre representou essa segunda vertente. Eles acreditam que o reino de Deus não é deste mundo e que a igreja deve se manter afastada das disputas políticas terrenas. Essa posição, embora respeitada por muitos, sempre foi vista com certa estranheza por aqueles que defendem o ativismo político cristão. Para entender melhor essa posição, é preciso conhecer a teologia específica da CCB. Eles interpretam certas passagens bíblicas de forma mais literal, especialmente aquelas que falam sobre a separação entre o reino espiritual e o reino terreno. Para eles, Jesus Cristo deixou claro que seu reino não é deste mundo, e isso deve ser levado muito a sério. Essa interpretação teológica se reflete em diversos aspectos da vida da igreja. Eles não apenas evitam a política, como também mantêm certa distância de movimentos sociais, campanhas de caridade pública, e até mesmo de eventos ecumênicos com outras denominações. O foco é exclusivo na vida espiritual dos membros. Eduardo, ao elogiar essa postura, acabou jogando luz sobre essa tensão. Ele forçou o movimento evangélico brasileiro a refletir sobre seus próprios posicionamentos e sobre os rumos que tem tomado nas últimas décadas. A questão que muitos líderes evangélicos começaram a se fazer era: será que estamos nos envolvendo demais com política e perdendo de vista nossa missão espiritual? As palavras de Eduardo, vindas de quem veio, tinham um peso especial nessa reflexão. Mas as surpresas não pararam por aí. Nos dias seguintes às suas declarações iniciais, Eduardo voltou ao assunto e fez comentários ainda mais específicos sobre a organização interna da CCB. Ele elogiou o fato de a igreja não remunerar seus pastores, não cobrar dízimos obrigatórios e manter uma estrutura administrativa simples e transparente. Eduardo disse que havia pesquisado sobre como funciona a estrutura financeira da CCB e ficou impressionado com a transparência e simplicidade. Ele comentou que os pastores trabalham em profissões seculares durante a semana e dedicam-se ao ministério nos finais de semana por vocação genuína, não por interesse financeiro. Ele contrastou isso com outras denominações, onde pastores vivem em mansões, andam de carros importados e mantêm um padrão de vida incompatível com a renda de seus fiéis. Eduardo disse que isso criava uma distorção na relação entre liderança religiosa e membros da igreja. Esses comentários foram interpretados por muitos como uma crítica indireta às práticas de outras denominações evangélicas, algumas das quais são conhecidas pela riqueza de seus líderes e pela pressão exercida sobre os fiéis para contribuições financeiras. A situação ficou ainda mais complexa quando Eduardo começou a receber mensagens de membros da própria congregação cristã. Alguns expressaram preocupação com a atenção política que a igreja estava recebendo,
Outros questionaram as verdadeiras intenções por trás dos elogios do deputado. Uma das mensagens que Eduardo leu ao vivo dizia: Deputado, agradecemos o reconhecimento, mas nossa igreja sempre se manteve afastada da política e gostaríamos que continuasse assim. Não queremos ser usados para fins eleitorais. A mensagem era educada, mas o recado era claro. Eduardo tentou esclarecer que seus comentários eram puramente pessoais e não tinham nenhuma intenção de envolver a CCB em questões políticas. Mas o estrago já estava feito. A igreja havia se tornado um tema político nacional contra sua vontade. A liderança da CCB, percebendo que a situação estava fugindo do controle, decidiu emitir uma nota discreta, reafirmando seus princípios de neutralidade política e deixando claro que não autoriza nenhum tipo de manifestação política em seu nome ou a seu respeito. A nota foi publicada no site oficial da igreja e dizia: a Congregação Cristã no Brasil reafirma sua tradicional posição de neutralidade política. Não apoiamos nem repudiamos candidatos ou partidos políticos. Orientamos nossos membros a exercerem sua cidadania de acordo com sua consciência individual, mas sem envolver o nome da igreja em questões político-partidárias. Essa nota, embora sutil, foi interpretada por muitos como um recado direto para Eduardo Bolsonaro e para qualquer outro político que tentasse usar a igreja para fins eleitorais ou de marketing político. Eduardo, por sua vez, reagiu à nota com mais declarações, desta vez tentando esclarecer que seus comentários eram puramente pessoais e não tinham nenhuma intenção política. Mas será que alguém acreditou nisso? Difícil dizer. Ele disse que simplesmente estava expressando sua admiração pessoal por uma instituição que conseguiu manter seus princípios ao longo de mais de um século. Argumentou que reconhecer virtudes em diferentes organizações deveria ser visto como um sinal de maturidade política, não como oportunismo eleitoral. O fato é que toda essa movimentação gerou consequências inesperadas. Membros de outras denominações evangélicas começaram a questionar as práticas de suas próprias igrejas, comparando-as com o modelo da congregação cristã. Alguns líderes religiosos se viram obrigados a justificar publicamente certas práticas administrativas e financeiras. Em diversas igrejas pentecostais, membros começaram a fazer perguntas incômodas sobre os salários dos pastores, sobre o uso dos dízimos, sobre a necessidade de mega-estruturas caras. Os elogios de Eduardo à simplicidade da CCB acabaram gerando um efeito dominó de questionamentos internos em outras denominações. Alguns pastores tentaram se justificar argumentando que diferentes igrejas têm diferentes missões, e que não há problema em manter estruturas mais elaboradas se isso serve para expandir o reino de Deus. Outros preferiram ignorar completamente a polêmica. A mídia secular também entrou na discussão, aproveitando para analisar as diferentes vertentes do evangelismo brasileiro e suas relações com a política. Jornalistas começaram a investigar mais profundamente a história e as práticas da CCB, muitas vezes descobrindo aspectos que eram desconhecidos do grande público. Reportagens especiais foram produzidas mostrando como funciona a estrutura interna da congregação cristã, como são escolhidos os líderes, como são administradas as finanças, como são tomadas as decisões. Para muitos brasileiros, foi a primeira vez que tiveram contato com informações detalhadas sobre essa denominação. A revista Veja publicou uma matéria de capa sobre o mistério da igreja que não faz política, explorando a história e as práticas da CCB. O jornal Folha de São Paulo fez uma série de reportagens sobre as diferentes denominações evangélicas e suas relações com o poder político. Tudo isso criou um cenário completamente novo no debate religioso-político nacional. A congregação cristã, que sempre preferiu o anonimato e a discrição, se viu no centro de uma discussão nacional sobre o papel das igrejas na política brasileira. Para Eduardo Bolsonaro, as repercussões também foram significativas. Ele ganhou alguns admiradores entre aqueles que valorizam posições mais moderadas e respeitosas com diferentes denominações religiosas, mas perdeu apoio entre alguns de seus seguidores mais radicais, que não entenderam por que ele estava elogiando uma igreja que nunca apoiou explicitamente sua família.
Pesquisas de opinião realizadas após o episódio mostraram que Eduardo teve uma pequena melhora na avaliação entre eleitores evangélicos moderados, mas uma piora significativa entre evangélicos mais conservadores e politicamente ativos. O saldo líquido foi negativo, pelo menos no curto prazo. A situação também gerou reflexões mais profundas sobre a própria identidade do movimento conservador brasileiro. Seria possível manter posições conservadoras sem necessariamente abraçar o ativismo político-religioso? As declarações de Eduardo sugeriram que sim, mas isso abriu uma discussão que ainda está longe de terminar. Alguns intelectuais conservadores elogiaram a posição de Eduardo, dizendo que ela demonstrava uma compreensão mais sofisticada do conservadorismo, que não se resume ao ativismo religioso, mas inclui também o respeito às instituições e tradições, mesmo quando elas não são politicamente úteis. Outros, porém, criticaram duramente o deputado, argumentando que ele estava abandonando aliados tradicionais em troca de uma aprovação superficial de setores que nunca o apoiaram efetivamente. Para esses críticos, Eduardo estava cometendo um erro estratégico grave. Dentro da própria família Bolsonaro, as declarações de Eduardo geraram debates internos. Jair Bolsonaro, conhecido por suas posições mais diretas, teve que lidar com as consequências políticas das palavras do filho, especialmente junto aos líderes evangélicos que sempre foram seus aliados. Fontes próximas à família relataram que houve conversas tensas entre pai e filho sobre o assunto. Jair teria questionado Eduardo sobre a estratégia por trás das declarações, preocupado com o impacto negativo junto aos aliados tradicionais. Eduardo, por sua vez, teria defendido sua posição argumentando que era necessário ampliar a base de apoio da família para além dos grupos que já os apoiavam. Para ele, elogiar instituições respeitadas seria uma forma de demonstrar maturidade política e conquistar novos apoiadores. Outros filhos do ex-presidente também se viram obrigados a se posicionar sobre o assunto. Flávio Bolsonaro optou por uma posição mais diplomática, dizendo que respeitava todas as igrejas evangélicas, tanto as que se envolvem politicamente quanto as que mantêm neutralidade. Carlos Bolsonaro preferiu manter silêncio sobre a questão, pelo menos publicamente. Nas redes sociais, ele continuou focando em outros temas, evitando comentar sobre as declarações do irmão. A repercussão internacional também foi interessante. Correspondentes estrangeiros que cobrem o Brasil começaram a se interessar pela congregação cristã, tentando entender como uma denominação religiosa consegue manter neutralidade política em um país onde a religião e a política estão tão entrelaçadas. O jornal The New York Times publicou um artigo sobre a igreja brasileira que resiste à política, explorando como a CCB consegue manter sua neutralidade em um ambiente político polarizado. O artigo destacou isso como um fenômeno raro no cenário religioso global. A BBC Brasil também produziu uma reportagem especial sobre o assunto, entrevistando sociólogos e especialistas em religião para tentar explicar como a congregação cristã consegue manter suas características únicas em um ambiente tão politizado. Estudiosos de sociologia religiosa também entraram na discussão, apontando a CCB como um exemplo de como instituições religiosas podem manter sua identidade e seus princípios mesmo em contextos políticos complexos e polarizados. O professor de sociologia da USP, Ricardo Mariano, comentou que a congregação cristã representa um modelo alternativo de organização religiosa que prioriza a coesão interna e a fidelidade aos princípios fundadores em detrimento do crescimento rápido ou da influência política. Já a antropóloga Paula Monteiro, também da USP, observou que a neutralidade política da CCB não deve ser vista como passividade, mas como uma estratégia consciente de preservação institucional que tem se mostrado muito eficaz ao longo do tempo. Mas talvez o mais importante de tudo isso seja o que essas declarações revelaram sobre as próprias contradições do sistema político brasileiro. Eduardo Bolsonaro, um político profissional, acabou elogiando justamente aquilo que sempre combateu: a neutralidade política de instituições religiosas. Isso gerou questionamentos sobre a sinceridade de suas declarações. Seria uma convicção genuína ou apenas uma estratégia política para ampliar sua base de apoio? As opiniões se dividiram, mas o fato é que o debate foi instaurado e não há mais como voltar atrás.
Analistas políticos mais céticos sugeriram que Eduardo estava seguindo uma estratégia bem conhecida na política: elogiar adversário, neutros para demonstrar magnanimidade e conquistar eleitores moderados. Seria uma versão tropical da estratégia de pivot to the center comum em democracias desenvolvidas. Outros, porém, argumentaram que as declarações tinham um fundo de sinceridade. Eduardo poderia estar genuinamente impressionado com a capacidade da CCB de manter seus princípios, especialmente em um momento em que sua própria família enfrenta questionamentos sobre coerência e constância de posições. A Congregação Cristã no Brasil, por sua vez, continua mantendo sua postura tradicional. Eles não se deixaram seduzir pelos elogios nem se intimidaram pelas críticas. Mantiveram seus princípios e sua organização exatamente como sempre foram, provando que é possível manter convicções independentemente das pressões externas. A administração da Igreja, composta pelos chamados ancião e diáconos, manteve suas reuniões regulares e suas decisões administrativas sem qualquer alteração em função da polêmica. Para eles, o episódio foi apenas mais um teste da firmeza de seus princípios. Para os membros da CCB, toda essa situação foi uma experiência estranha. Muitos nunca imaginaram que sua igreja seria tema de debate político nacional. Alguns ficaram preocupados com a atenção recebida. Outros se sentiram orgulhosos do reconhecimento de seus princípios. Em conversas informais nos templos, alguns membros expressaram preocupação com o fato de a igreja estar sendo usada para fins políticos, mesmo que indiretamente. Outros, porém, viram os elogios como um reconhecimento merecido da seriedade e consistência de sua denominação. A liderança da igreja aproveitou a situação para reforçar junto aos membros a importância de manter a neutralidade política e não se deixar influenciar por movimentações externas, independentemente de quem as promova. Em cultos realizados após a polêmica, pastores da CCB fizeram pregações sobre a importância de manter o foco nas coisas espirituais e não se deixar distrair por assuntos mundanos. Embora não tenham citado diretamente o episódio com Eduardo Bolsonaro, o recado era claro. O episódio também serviu para educar o público brasileiro sobre as diferenças entre as denominações evangélicas. Muitas pessoas descobriram que nem todas as igrejas evangélicas são iguais, que existem diferentes tradições, práticas e posicionamentos dentro do próprio protestantismo brasileiro. Isso enriqueceu o debate religioso nacional e ajudou a quebrar alguns estereótipos sobre os evangélicos brasileiros. Mostrou que existe diversidade dentro do movimento e que nem todos pensam ou agem da mesma forma. Para muitos brasileiros que conheciam apenas as denominações evangélicas mais midiáticas, foi uma surpresa descobrir que existe uma igreja com milhões de membros que deliberadamente evita aparecer na mídia, não faz campanhas de marketing e não se envolve em polêmicas públicas. Essa descoberta gerou curiosidade sobre outras denominações menos conhecidas do grande público. Jornalistas começaram a investigar outras igrejas que mantêm perfil discreto, descobrindo um universo religioso muito mais diverso do que se imaginava. Para Eduardo Bolsonaro, o episódio representou tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, ele conseguiu se posicionar como uma voz mais moderada e respeitosa dentro do espectro político conservador. Por outro, teve que lidar com as críticas de apoiadores que não entenderam sua mudança de tom. O deputado tentou capitalizar politicamente sobre a situação fazendo novas declarações nas semanas seguintes. Ele disse que sua admiração pela CCB demonstrava sua capacidade de reconhecer virtudes mesmo em quem não era aliado político, e que isso era um sinal de maturidade democrática. Eduardo também tentou usar o episódio para se diferenciar de outros políticos conservadores. Ele disse que enquanto outros ficavam presos a alianças convenientes, ele tinha coragem de elogiar instituições por seus méritos próprios, independentemente de considerações eleitorais. Mas essa estratégia não foi bem recebida por todos. Alguns de seus apoiadores mais antigos começaram a questionar se Eduardo não estava mudando demais seu posicionamento. Em grupos bolsonaristas nas redes sociais, surgiram comentários críticos sobre a nova postura do deputado. A situação ficou ainda mais complicada quando alguns pastores aliados da família Bolsonaro começaram a se posicionar publicamente contra as declarações de Eduardo.
O pastor Silas Malafaia foi um dos mais duros, dizendo que elogiar quem nunca te apoiou enquanto critica quem sempre esteve do seu lado não é virtude, é ingratidão. Outras lideranças evangélicas próximas aos Bolsonaro também manifestaram desconforto. Elas argumentavam que Eduardo estava sendo injusto com igrejas que haviam se arriscado politicamente para apoiar sua família, e que agora eram indiretamente criticadas. O pastor Marco Feliciano chegou a fazer uma live inteira respondendo às declarações de Eduardo. Ele disse que respeitava a CCB, mas defendeu veementemente o direito e o dever dos cristãos de se envolverem na política. Segundo Feliciano, a neutralidade política pode ser interpretada como omissão diante das injustiças sociais. A resposta de Feliciano foi particularmente dura porque ele sempre foi um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro no meio evangélico. Sua crítica pública às declarações de Eduardo foi vista como um sinal de que a situação estava realmente séria. A pastora Damares Alves, ex-ministra de Jair Bolsonaro, também se posicionou de forma sutil mas clara. Em suas redes sociais, ela postou mensagens sobre a importância dos cristãos se envolverem na defesa de valores familiares e morais, numa clara resposta aos elogios de Eduardo à neutralidade política. Todo esse movimento de reação por parte de lideranças evangélicas aliadas mostrou que as declarações de Eduardo haviam realmente causado um terremoto no meio religioso político brasileiro. Não era mais possível fingir que havia sido apenas um comentário casual, sem maiores consequências. A situação se complicou ainda mais quando jornalistas começaram a perguntar para outros políticos conservadores sobre suas opiniões a respeito das declarações de Eduardo. Muitos se viram em uma situação delicada, tendo que escolher entre apoiar Eduardo e manter boas relações com lideranças evangélicas tradicionais. O senador Flávio Bolsonaro tentou uma posição diplomática, dizendo que todas as igrejas têm seu valor e sua importância. Mas essa resposta genérica não satisfez nem os críticos nem os defensores de Eduardo. Carlos Bolsonaro, sempre mais direto nas redes sociais, acabou entrando na polêmica de forma indireta. Ele começou a compartilhar posts de pastores que criticavam a neutralidade política e defendiam o ativismo cristão. Embora não tenha citado o irmão diretamente, o recado era claro. A tensão dentro da própria família Bolsonaro se tornou evidente quando Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre as declarações do filho. O ex-presidente tentou minimizar a polêmica, dizendo que cada filho tem sua opinião, mas deixou claro que mantinha suas alianças tradicionais com lideranças evangélicas. Essa resposta de Jair foi interpretada por muitos como um recado para Eduardo. Ele poderia ter suas opiniões pessoais, mas não deveria comprometer as alianças políticas da família. A mensagem era sutil, mas o recado estava dado. A situação ficou ainda mais tensa quando alguns veículos de mídia começaram a especular sobre uma possível guerra fria dentro da família Bolsonaro. Colunistas políticos sugeriram que Eduardo poderia estar tentando construir uma identidade política própria, independente do pai. Essa especulação ganhou força quando Eduardo fez novas declarações defendendo sua posição. Ele disse que não se arrependia de ter elogiado a CCB e que continuaria reconhecendo virtudes onde elas existissem, independentemente de pressões políticas. Eduardo também aproveitou para fazer uma crítica mais ampla ao que chamou de fanatismo político. Segundo ele, a política brasileira havia se tornado muito sectária, com pessoas incapazes de reconhecer qualidades em adversários ou neutros. Suas declarações sobre a CCB seriam um exemplo de como superar essa mentalidade. Mas essas novas declarações só pioraram a situação. Lideranças evangélicas aliadas interpretaram os comentários sobre fanatismo político como uma crítica direta a elas. Afinal, elas haviam se envolvido intensamente na política justamente para defender valores que consideravam fundamentais. O pastor Silas Malafaia foi ainda mais duro em sua resposta. Ele disse que Eduardo estava tentando lacrar com a esquerda às custas de quem sempre o apoiou. Segundo Malafaia, elogiar a neutralidade política seria uma forma de criticar indiretamente o ativismo cristão. A polêmica também chegou às bases eleitorais dos Bolsonaro. Em grupos de WhatsApp bolsonaristas, as discussões foram intensas. Alguns defendiam Eduardo, dizendo que ele estava demonstrando maturidade política.
Outros o criticavam duramente, acusando-o de traição. Pesquisas qualitativas realizadas em grupos focais com eleitores evangélicos conservadores mostraram uma divisão clara. Os mais moderados tendiam a ver as declarações de Eduardo com bons olhos, enquanto os mais radicais as interpretavam como um sinal de fraqueza ou oportunismo. Essa divisão refletia uma tensão mais ampla dentro do próprio eleitorado conservador brasileiro. De um lado, aqueles que valorizam posições mais dogmáticas e alianças bem definidas. De outro, aqueles que preferem abordagens mais pragmáticas e abertas ao diálogo. A congregação cristã no Brasil, enquanto isso, continuava sua rotina normal, aparentemente imune a toda a polêmica que se criou ao seu redor. Os cultos continuaram acontecendo normalmente, as atividades administrativas seguiram seu curso, e a liderança manteve seu silêncio característico. Mas internamente, a situação não era tão tranquila assim. Membros da CCB relataram que começaram a receber mais visitas de pessoas curiosas sobre a igreja, algumas genuinamente interessadas na doutrina, outras aparentemente motivadas pela curiosidade gerada pela polêmica. A liderança da igreja orientou os membros a receberem bem todos os visitantes, mas a não discutirem questões políticas e a manterem o foco nos aspectos espirituais. Era uma forma de aproveitar a visibilidade para cumprir a missão evangelística, sem comprometer os princípios de neutralidade. Alguns anciões da CCB, em conversas privadas, expressaram preocupação com o fato de a igreja estar sendo usada como moeda de troca no debate político nacional. Eles temiam que isso pudesse comprometer a imagem de neutralidade que tanto custou para construir. Por outro lado, alguns membros se sentiram orgulhosos de ver sua igreja sendo elogiada publicamente por suas virtudes organizacionais. Para muitos, foi a primeira vez que viram a CCB recebendo reconhecimento público positivo na mídia nacional. A situação gerou também reflexões internas sobre os desafios de manter a neutralidade política em um ambiente cada vez mais polarizado. Alguns líderes da igreja começaram a discutir se seria necessário ser ainda mais explícito sobre essa posição para evitar mal-entendidos futuros. O episódio também serviu para fortalecer internamente os princípios da CCB. Em reuniões administrativas, a liderança reafirmou a importância de manter a neutralidade política como um dos pilares fundamentais da denominação, independentemente das pressões externas. Para a política brasileira como um todo, o episódio representou um momento interessante de reflexão sobre o papel das instituições religiosas na democracia. Ele mostrou que existem diferentes modelos de relação entre religião e política, e que nem sempre o envolvimento direto é o mais eficaz. Cientistas políticos começaram a estudar o caso da CCB como um exemplo de como instituições religiosas podem manter influência social, sem necessariamente se envolver diretamente na política partidária. A Igreja consegue moldar comportamentos e valores de seus membros sem precisar apoiar candidatos específicos. Essa abordagem contrastava fortemente com o modelo adotado pela maioria das denominações evangélicas brasileiras, que optaram por um envolvimento político mais direto. O episódio com Eduardo Bolsonaro expôs essa diferença de forma muito clara. Alguns analistas sugeriram que o modelo da CCB poderia ser mais sustentável a longo prazo, pois evita os riscos políticos associados ao apoio a candidatos ou partidos específicos. A Igreja não fica refém de alianças políticas que podem se mostrar prejudiciais no futuro. Por outro lado, defensores do ativismo político cristão argumentaram que a neutralidade pode ser interpretada como omissão diante de questões morais importantes. Para eles, os cristãos têm o dever de se envolver na política para defender valores bíblicos na sociedade. Esse debate se estendeu para além do meio evangélico, alcançando outras denominações religiosas. Católicos, por exemplo, começaram a discutir se a Igreja Católica deveria adotar uma postura mais neutra politicamente ou se deveria continuar se posicionando sobre questões sociais e morais. A polêmica também gerou interesse acadêmico. Universidades começaram a organizar seminários e debates sobre o tema religião e política no Brasil, usando o caso da CCB e as declarações de Eduardo Bolsonaro como ponto de partida para discussões mais amplas.
Sociólogos da religião viram no episódio uma oportunidade para estudar como diferentes denominações religiosas constroem suas identidades e mantêm sua coesão interna. A CCB se tornou um caso paradigmático de como uma instituição pode resistir às pressões externas. O tempo mostrou que as consequências das declarações de Eduardo foram muito além do que ele havia imaginado inicialmente. O que começou como um comentário aparentemente casual, durante uma live se transformou em um debate nacional sobre o papel da religião na política brasileira. Meses depois do episódio inicial, Eduardo continuou recebendo perguntas sobre suas declarações. Ele tentou várias vezes esclarecer suas posições, mas nunca conseguiu controlar completamente a narrativa que se criou ao redor do assunto. O deputado chegou a fazer uma visita discreta a um templo da congregação cristã, mas foi educadamente informado pela liderança local que não seria apropriado politizar o ambiente religioso. Ele respeitou a orientação, mas o episódio foi mais uma demonstração de como a CCB mantém firmemente seus princípios. Para a congregação cristã no Brasil, o episódio acabou sendo uma espécie de teste de fogo de seus princípios de neutralidade. Eles foram expostos à atenção nacional de forma inédita, mas conseguiram manter sua postura tradicional sem fazer concessões. A liderança da igreja interpretou toda a situação como uma confirmação de que estavam no caminho certo. O fato de terem conseguido manter sua neutralidade, mesmo sob os holofotes da mídia nacional, foi visto como uma vitória dos valores que sempre defenderam. O episódio das declarações de Eduardo Bolsonaro sobre a congregação cristã no Brasil se tornou um marco na discussão sobre religião e política no país. Ele mostrou que existem diferentes formas de uma instituição religiosa exercer influência social, e que nem sempre o envolvimento político direto é necessário ou desejável. As consequências de longo prazo ainda estão sendo avaliadas, mas já é possível perceber que o episódio abriu espaço para discussões mais nuançadas sobre o papel da religião na política brasileira. E isso, independentemente das motivações por trás das declarações originais, pode ser considerado um avanço democrático importante para o país.